Você sabe o que foi o helenismo? Não tem nada a ver com Helena de Troia. O helenismo foi um período da história, um período em que a cultura grega se espalhou pelo mundo oriental graças às conquistas de Alexandre o Grande. O helenismo foi importante para o desenvolvimento das artes, também das ciências e para a formação de novas escolas filosóficas. Uma questão bastante importante e com a qual os pensadores desse período se ocuparam foi: o que é a felicidade e como nós podemos ser felizes? Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o helenismo e os seus principais filósofos. Fique conosco! Você já ouviu falar de nomes como Epicuro, Zenão, Pirro e Diógenes? Eles foram alguns dos principais filósofos do helenismo, um período da história antiga em que a cultura grega se misturou com a cultura oriental. Esses filósofos que eu acabei de citar fundaram escolas de pensamento como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo, que buscavam responder à questão como viver bem e feliz. Assim, é comum encontrarmos esse período e principalmente a filosofia helenística relacionada à busca pela felicidade. Uma diferença entre a filosofia grega clássica e a filosofia do helenismo está no foco de interesse dos filósofos. Enquanto a filosofia até ali, os filósofos eles se dedicavam principalmente às questões como a natureza da realidade, a origem do conhecimento, a essência daquilo que é o ser humano, questões de ética, questões políticas. Na filosofia helenística, os pensadores eles se voltam mais para questões como a felicidade, a virtude, a liberdade, o destino, a religião e a arte. Se a filosofia clássica buscava uma compreensão racional e universal dos princípios que regem o mundo e o homem, a filosofia helenística buscava uma orientação prática e individual para lidar com os problemas da vida e as mudanças históricas e também culturais provocadas pelas conquistas de Alexandre o Grande. As diferentes escolas filosóficas helenistas propuseram diferentes concepções de felicidade e de como vivê-la na prática. Vamos a algumas delas. Epicuro foi o fundador do epicurismo, uma escola que defendia que o objetivo da vida era alcançar a felicidade através da busca do prazer moderado e da ausência de dor e sofrimento. Epicuro ensinava que o universo era composto de átomos e que os deuses não se importavam com os assuntos humanos. Ele também negava a existência da vida após a morte e também negava a providência divina. Para o epicurismo, a felicidade consistia em obter o maior prazer e menor dor possíveis, evitando os desejos excessivos e as paixões perturbadoras. Outro filósofo dessa época é Zenão de Cite, fundador do estoicismo. Essa escola de pensamento defendia que o objetivo da vida era viver de acordo com a razão e a natureza, aceitando o destino e controlando as emoções. Zenão ensinava que o universo era regido por uma razão divina chamada Logos e que os seres humanos deveriam buscar a virtude e a sabedoria. Ele também afirmava que todos os homens eram irmãos e que a lei natural era superior à lei humana. Outro importante pensador desse período foi Pirro de Elis, o fundador do ceticismo. O ceticismo foi uma escola que defendia que o objetivo da vida era alcançar a tranquilidade através da suspensão do juízo sobre todas as coisas. Pirro ensinava que o conhecimento era impossível, pois os sentidos e também a razão eram enganosos e as opiniões variavam de acordo com as circunstâncias. Ele também recomendava seguir as convenções sociais e adaptar-se às situações. Outra linha de pensamento do período helenismo foi o cinismo. Diógenes de Sinop, ou Sinope, foi o representante mais famoso do cinismo, uma escola que defendia que o objetivo da vida era viver de forma simples e natural. Os cínicos desprezavam as convenções sociais e os bens materiais. Diógenes ensinava que os seres humanos deveriam imitar os cães, isso mesmo, os cachorros que viviam soltos, sem vergonha, sem necessidades. Ele também criticava os costumes e as instituições da sua época com ironia e sarcasmo. Como ele buscava a simplicidade, a liberdade, Diógenes se livrou de todos os bens materiais que ele considerava desnecessários. Ele escolheu, assim, viver em um barril como uma forma de demonstrar sua indiferença pelo luxo
e pelo conforto. Apesar dessa curiosidade dele morar num barril nos fazer lembrar do famoso personagem Chaves, não há evidências de que Diógenes tenha inspirado o personagem de Roberto Gomes Bolanhos. Muito bem, esses foram alguns dos principais filósofos do helenismo e as suas escolas de pensamento. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e aprendido um pouco mais sobre esse fascinante período da história da filosofia. Com base, então, no que nós vimos, podemos dizer que o helenismo teve uma grande relação com a felicidade, pois foi um período em que os filósofos dedicaram a refletir sobre esse tema e a oferecer orientações para os seres humanos viverem melhor. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Deus abençoe você e seja você uma bênção.